Ecobagagens. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a transição para os veículos elétricos e também sobre inovações sustentáveis. Começamos o programa revivendo uma entrevista dada ao nosso programa de rádio pelo ex-diretor de assuntos corporativos da Volkswagen no Brasil, André Senador. Imagine quanto a comunicação daquele período pôde avançar a divulgação de informações a partir do advento do livro que passou a permitir o compartilhamento de informações. E mudou o mundo na época, né? Exatamente. O rádio, no seu momento, também foi absolutamente revolucionário quando ele surgiu e permitiu também a transmissão de informações, de conhecimento, de entretenimento de uma forma completamente inovadora. A televisão e, mais recentemente, aí essa questão da comunicação digital, como você bem disse, associado a uma aceleração da vida cotidiana, né? As pessoas parecem terem pressa, querem tudo de imediato, né? E sem saber para onde vai, para onde caminha, né? É verdade. Há uma grande busca por algo que nem sempre se tem com clareza o que se objetiva. E a indústria automobilística, nesse contexto, talvez tenha sido uma das indústrias que mais avançou, que mais desenvolveu tecnologias e soluções ao longo das últimas décadas, e particularmente com essa preocupação voltada para a sustentabilidade. É uma indústria que, desde seus processos produtivos, procurou desenvolver tecnologias e recursos para ter um melhor tratamento dos resíduos gerados em seu processo, o uso de tecnologias e materiais mais sustentáveis, né? Assim como, claro, a produção de veículos, automóveis, caminhões, ônibus, enfim, que sejam mais sustentáveis, mais ecologicamente corretos. Desde os materiais que eles utilizam, até propriamente a questão dos motores, com a redução de emissões, né? Hoje o país tem assinado uma nova política industrial, a Rota 2030, que estimula as empresas. Que é bem legal isso, né? É muito interessante, porque estimula as empresas não apenas a investirem mais em pesquisa e tecnologia, mas particularmente em questões da sustentabilidade. E você tem um norte claro, né? Na verdade, se falava, você não tinha direção. E quando foi constituído esse projeto do Rota, é uma coisa bem que alinha, né, as intenções. Fica muito claro você seguir por aquele caminho, né, André? É verdade, e dá uma condição de previsibilidade. Nós falávamos no nosso bate-papo antes de iniciarmos o programa a importância de um planejamento de longo prazo para um país poder se desenvolver. Então você veja que esse documento foi assinado durante o ano de 2018 e é chamado de 2030 exatamente porque ele dá as diretrizes que vão nortear a política industrial, particularmente para o setor automotivo, até o ano de 2030. Então isso dá às empresas a condição de que elas possam fazer os seus planejamentos, os seus investimentos com uma visão de médio e longo prazo. André, em 2025, a maioria das montadoras anunciaram que começam a partir apenas para a produção do carro elétrico. Nós temos alguns exemplos no mundo. A Prefeitura de Londres, por exemplo, determinou que em 2025 só carros elétricos circulem na cidade. Como que você vê essa transformação, esse caminhar? Porque nós tivemos nos anos 90, nos Estados Unidos, um grande avanço e depois recuou. Você acha que o momento hoje realmente é de uma retomada mais madura do carro elétrico? Eu acho que é irreversível esse avanço da indústria automobilística. Eu, que tive a oportunidade de trabalhar nesse setor ao longo dos últimos 20 anos, eu vi a busca de diferentes tecnologias. Houveram diversas iniciativas muito relevantes, muito importantes em mundo afora, para buscar o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas hoje a gente percebe que o carro elétrico ele lidera essa corrida e é realmente a grande tendência da indústria para os próximos anos. Já existem alguns veículos, alguns já colocados no mercado, outros de característica um pouco mais experimental, mas com uma clara direção das grandes lideranças da indústria de que esse é o caminho e essa é talvez o grande salto tecnológico que vai permitir uma grande contribuição para o meio ambiente, para a saúde da população e com carros mais sustentáveis. Mas agora, com a chegada do carro elétrico, muita coisa muda. Consequentemente, nós temos uma mudança na mobilidade urbana, uma mudança até nas residências para reabastecer esses veículos, shoppings, postos de abastecimento. A sociedade está preparada para acompanhar? Eu acho que ela está no caminho, né? Eu acho que há um conjunto de iniciativas em curso, seja de autoridades, como você mencionou o caso da Prefeitura de Londres, ou outras iniciativas mundo afora, mesmo aqui no Brasil, a assinatura de um documento como Rota 2030 e outras, que dão esse direcional, né? Você coloca muito bem, a indústria automotiva, ela não irá resolver essa questão sozinha, porque o automóvel elétrico
ela pode oferecer esse carro, mas ele dependerá de um sistema, de uma equação que envolve o poder público e a sociedade, porque esse carro precisa ter o sistema de abastecimento, precisa ter as rodovias e os sistemas planejados, assim como um dos outros grandes avanços que está se aproximando, que são os carros autônomos. Ele também não depende apenas de uma tecnologia a ser desenvolvida por uma indústria automobilística, mas também de todo um sistema, como é que ele poderá se integrar com segurança, com eficiência, em todo um sistema, como bem você colocou, de mobilidade. Então, acho que este é o grande salto que nós vamos ver nos próximos anos. A sustentabilidade virá integrada a novos conceitos de mobilidade. Então, o carro elétrico por si só, ele não é a grande solução, mas ele integrado a outras soluções, como o compartilhamento de automóveis. Que já passa a ser uma realidade no Brasil. Sim, o uso desses aplicativos. Na Europa já é uma coisa mais consolidada, aqui a gente está consolidando. Exatamente. E nós vemos o avanço de não só desses recursos que são disponibilizados, mas do amadurecimento da população e do interesse. Hoje o jovem, diferentemente do que acontecia com o jovem de anos atrás, que ansiava pela hora de fazer 18 anos e poder tirar sua carta de motorista, hoje o jovem já não almeja necessariamente ter um automóvel. Ele quer compartilhar. Ele quer compartilhar. Não só o carro, como outras coisas também. E ele vê, inclusive, a vantagem de poder sair, encontrar os amigos, tomar uma cerveja, sem a preocupação de ter que dirigir depois. Ele dá preferência para um outro modelo de vida, preocupado que ele é com maior sustentabilidade, de um lado, e com uma mobilidade, com conceitos mais modernos e também mais sustentáveis. Você sabe que são milhas ecológicas? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse segmento. Olá, meu nome é Lucas e eu sou CEO da Ecomilhas, uma startup de milhas urbanas para mobilidade sustentável. A gente pega a mesma premissa das milhas aéreas, só que agora aplica em cidades inteligentes. Isso significa que quando você baixa o aplicativo e submete uma rota sustentável feita por caminhada, bicicleta, bike elétrico ou até mesmo transporte público como ônibus e metrô, você ganha Ecomilhas em cima dessa distância que pode ser resgatada por benefícios no nosso aplicativo. Dentro desse benefício tem duas categorias em especial, Ecomilhas por desconto, que lembra ali muito milhas aéreas, conectando descontos mais interessantes para você, e na segunda, na verdade a nossa proposta de valor, a Ecomilhas por carbono, onde a gente recompensa via Pix, pagamento mesmo, por uma quantidade de Ecomilhas acumulada nesses modais sustentáveis. A nossa ideia nasceu justamente para resolver um dos problemas da mobilidade urbana, tenho certeza que você já viveu ela, como por exemplo tráfego intenso, falta de acessibilidade ou até mesmo superlotação. O grande ponto aí é recompensar quem utiliza modais públicos para melhorar a qualidade desses modais com dados dentro do perfil de mobilidade de cada um. A linha de raciocínio, na verdade, em pandemia é muito mais desafiadora. A Ecomilhas, sendo uma startup de mobilidade urbana, numa época onde a principal recomendação é isolamento social, está ajudando hoje um perfil muito significativo de mobilidade, que é o bike delivery. Essa pessoa não mora na região de maior demanda, ela mora na periferia, ela se desloca todos os dias para, numa esperança, receber um chamado de pedido que possa ser entregue com alto risco e baixo retorno. A Ecomilhas ajuda esse cara a ter uma receita um pouco mais significativa no final do mês, principalmente quando ele faz essas entregas via bicicleta e esforço próprio. O grande ponto aí para a mobilidade em especial é diminuir a veiculação ali de trânsito poluente para um trânsito mais sustentável, pautado justamente no transporte público, na bicicleta e na caminhada, colocando a cidade de uma forma muito mais acessível. E é dessa forma que a gente conecta empresas dentro da nossa solução. Então, na prática, a gente conecta empresas que emitem carbono demais com usuários que emitem carbono de menos no sistema de milhas urbanas. O grande ponto aqui é trazer, por exemplo, essas emissões de carbono, na verdade, evitar essas emissões de carbono com relação à compensação da mobilidade sustentável feita por usuários. E é assim que a gente entra numa cidade muito mais saudável, numa cidade muito mais acessível, e esse é o grande sonho da Ecomilhas. No final, a gente quer transformar a mobilidade sustentável em uma moeda, né? Como se fosse de fato valorizada, como se fosse de fato utilizada todos os dias, porque ela já é. A gente não quer reinventar a roda, a gente só quer que as pessoas usem ela da melhor forma. Obrigado. Olá, meu nome é Lucas Nicoletti e eu sou CEO da Ecomilhas, uma startup de milhas sustentáveis para micromobilidade urbana. Você está assistindo o nosso pitch deck. Vamos lá? Hoje no Brasil, a gente vive um contexto muito complexo sobre micromobilidade urbana.
isso não é de hoje. Na verdade, isso vem de uma característica de urbanização herdada lá por Prestes Maia, um padrão americano que contraria a urbanização europeia, a qual a população mais rica se encontra na região central de grandes centros urbanos e a mais pobre se localiza em periferias. Na mobilidade urbana, não faz sentido, já que quem é a mão de obra é que mais possui problemas de mobilidade dentro do deslocamento para o seu trabalho. Se a gente traduzisse isso esse contexto para números, isso significa que você tem 65% de chance de pegar um trânsito pesado, 70% de chance de ir em pé em algum transporte público ou até mesmo 80% de chance de sofrer algum risco de segurança aqui no Brasil. E o comércio local sabe bem o impacto disso. Além de não conseguir captar clientes mesmo em região bem localizada, eles sofrem com inconveniências causadas pela dinâmica de mobilidade local. Mesmo assim, o Brasil produziu mais de 3 milhões de carros em 2019. Apenas 1% dessa mesma população se sente confortável em optar por meios mais sustentáveis de locomoção. Você sabe por quê? Mas é claro que você sabe por quê. Porque é muito complexo abdicar de um conforto e uma zona cultural de mobilidade. Ser sustentável não é fácil. Não é confortável e muito menos seguro dependendo de onde você mora. Esse é o problema que a Ecomilhas resolve. Através da gamificação, no que chamamos de Grand Prix Carbono Zero, estimulamos a responsabilidade cidadã de grandes centros urbanos na troca de milhas sustentáveis por descontos nos produtos do nosso marketplace. Tudo que o nosso usuário precisa fazer é compartilhar sua rota feita por transportes coletivos, compartilhados ou particulares, submeter esses quilômetros sustentavelmente percorridos através do nosso site ou aplicativo e pronto, já está contribuindo para a mobilidade urbana da sua cidade. Mas não é só isso. A nossa comunidade interage, disputa e compete por desafios de mobilidade urbana, como o que aconteceu na nossa primeira validação em São Paulo, onde duas amigas preferiram pedalar juntas para evitar assédio na linha de metrô. A Ecomilhas foi feita para esse tipo de público, desde universitários e comércio local até mesmo bike deliveries e as big brands para a interação. Mas quem disse que não dá para fazer dinheiro sendo sustentável? A Ecomilhas trabalha em modelos B2B e B2C durante 3 meios. Freemium, onde os usuários garantem acesso à nossa gamificação, O2O, onde empresas podem criar desafios de mobilidade urbana com a sua marca, e Markup, onde os parceiros podem anunciar em nosso canal por porcentagem de vendas de produto. Quando observamos o mercado de micromobilidade urbana e clubes de desconto no Brasil, vemos que a Ecomilha ocupa um espaço privilegiado por 2 motivos. Primeiro, porque somos o primeiro programa de milhas para essa nova era e contexto da mobilidade. E segundo, porque focamos em UX e experiência do usuário pela gamificação. Hoje, nossos testes já foram lançados há mais de 5 meses, captando mais de 500 leads e entendendo mais de 10 tipos diferentes de usuários MVP. A Ecomilhas já recebeu um prêmio de inovação social pelo INSPER em São Paulo, fomos finalistas do Empreenda Santander em 2019 e, mais recentemente, trabalhamos em conjunto com a University of Alberta, no Canadá, para estudar padrões de engenharia de transporte. O nosso time está bem posicionado para isso. Meu nome é Lucas, eu sou graduando em Engenharia de Alimentos pela USP, pesquisador pela U of A. David é nosso CTO, especialista em mobile, com mestrado em computação em nuvem. E Matheus é o nosso COO, com foco em prospecção e gerenciamento de vendas. O que buscamos aqui são estratégias mais eficientes para testes com os nossos ICPs e cidades-alvo, recomendações para prototipação e parcerias, claro, com a construção de um time de alta performance. Nossa pretensão é, em 2020, saltar para mais de 5 mil usuários ativos em nossa base de dados. Essa é a Ecomilhas. A gente não inventa a roda, a gente só quer que as pessoas usem ela da melhor forma. Se você tem algum tipo de interesse em estabelecer uma parceria, responde esse contato ou envia um contato para o e-mail contato@ecomilhas.ml. Obrigado. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Mobile, uma empresa que tem investido em veículos elétricos. Olá, eu sou Lilian Primovitek, eu sou CEO e co-founder da Mobile Mobilidade Elétrica. A Mobile é uma startup que surgiu no ano de 2020, um projeto criado por mim e mais 2 sócios, Marcelo Burchá e Adriano Rufino,
Nesse projeto, nós queremos trazer a mobilidade como um cenário onde a gente trabalha muito a cultura do usuário, onde a gente tem a educação vial, onde a gente forneça também entretenimento e traga também novas possibilidades de trabalho. Por exemplo, hoje em dia o mercado de delivery ele vem crescendo muito e o uso dos ativos como patinete e bicicleta podem auxiliar nesse mercado. Então a Mobile também ela pode oferecer ativos para esse tipo de mercado. Esse é um dos modelos de negócio. O outro modelo de negócio é para eventos, onde a gente oferece para as empresas patinetes customizados. Aqui, se você der uma olhada, você tem patinetes com a marca das empresas, onde eu tenho ativação. Modelo de mídia offline. Outro modelo que nós atuamos também, nós fazemos eventos e podemos oferecer para staffs. Ferrari, por exemplo, utilizou patinetes para os staffs. Então eles customizaram os patinetes, a gente ofereceu os patinetes customizados e a staff, ao invés de ficar andando todo aquele percurso longo no autódromo de Interlagos, os staffs utilizavam os patinetes, ou seja, acabava dando mais produtividade. Então, se você tem a sua empresa e também quer colocar mais produtividade para os seus funcionários, se você tem um percurso que seja um relevo aceitável, e você pode também estar fornecendo isso para eles. Esse é um outro modelo de negócio que nós oferecemos. Porém, a Mobile está muito aberta a criar novos projetos, a desenvolver, a ir para cidades. Nós temos projetos também, nós já desenvolvemos em parques, ou seja, a gente pode colocar no parque da sua cidade patinetes, bicicletas, tendas ou containers, equipe e com toda a gestão. Nós temos carros também para fomentar a mobilidade elétrica, tanto esse carro que está aqui, que eu posso estar mostrando para vocês, quanto também o Zigui que está aqui do lado, que é um outro carrinho pequenininho, mas que também tem uma autonomia bem interessante e pode ser utilizado. E a mobilidade elétrica, um veículo elétrico que é sustentável, ele não emite CO2, e esse é o futuro, gente. A gente está vendo que cada vez mais a mobilidade elétrica ela se faz necessária e a Mobile está aqui para conseguir ajudar, crescer junto com esse mercado e se desenvolver junto com todos os nossos parceiros de negócios e abrir novas possibilidades para as pessoas, para a sociedade, com mais sustentabilidade, trabalhando a cultura. Eu estou aqui com o Val. O Val é parceiro de negócio da Mobile. O Val desenvolveu, junto com a Moura, baterias específicas para esses carros elétricos. E aí ele vai contar um pouco sobre esse desenvolvimento dos carros Mobile, junto com a parceria com ele, todo esse desenvolvimento e essa experiência que ele tem no mercado também de desenvolvimento de baterias. Conta um pouco, Val, por favor. Olha, aqui ocorre o seguinte, esse é um veículo chinês, não é? Que ele é montado em Curitiba, okay? Um veículo da Hi-Tech, modelo Eco 4, ok? Este veículo, ele é 2017, então já é um carro bem usado, onde as baterias originais, elas se degradaram em reação do uso e do tempo, obviamente. E nós recebemos a missão aí, né, de fazer esses veículos funcionarem. Quando nós fizemos a pesquisa do mercado em relação à bateria, nós nos deparamos aí com uma surpresa muito grande, porque as baterias teriam que ser importadas da China. E o preço inviabilizava completamente, okay, o projeto. Entramos em contato com a Baterias Moura, okay, o qual desenvolveram esse produto exclusivamente para esses veículos e uma nova tecnologia. 5, 4, 3, 2... Estou aqui com o Marco Dias. O Marco Dias é o responsável na Moura por parte desse projeto de desenvolvimento das baterias. Sim, baterias que foram colocadas nesse Hi-Tech, carro da Mobile. E ele vai contar aqui pra gente um pouco sobre como funciona, qual que é a capacidade, o que foi feito para o desenvolvimento dessas baterias, que são a bateria Moura aqui no nosso carro. Bom, a Moura, como uma empresa mais lembrada no segmento de baterias, ela está sempre preocupada com o futuro. E aí, preocupada com o futuro, ela está sempre de olho no desenvolvimento de novos produtos. E no desenvolvimento de novos produtos, nós vimos uma oportunidade de desenvolver uma bateria de ciclo profundo. O que é uma bateria de ciclo profundo? Ela não é uma bateria que você pode utilizar ela completamente durante o dia, ela descarrega completamente, e à noite você recarrega ela para utilizar no outro dia. E ela precisa ter uma alta ciclabilidade. Ela precisa, então,
atingir um número de ciclos muito superior ao que uma bateria convencional atinge. Então, encontramos esse desafio e junto com o Seuval desenvolvemos aí um produto que agora está aí para o mercado para aplicação em eletromobilidade. Perfeito. E qual que é a capacidade, né? Qual que é a autonomia que esse motor oferece? Esse veículo especificamente atingiu 125 km com uma carga. Então significa que apenas com uma carga de bateria você consegue atingir 125 km de autonomia. Perfeito. Ok, é isso, gente. Venham conhecer aqui os carros, conhecer a Mobile, ter a experiência, tanto na parte de veículos elétricos como carros ou patinetes e bicicletas. Obrigada. De Portugal, a nossa correspondente traz maiores informações sobre a transição dos veículos elétricos no continente europeu. Vamos falar sobre o mercado de carros elétricos na Europa? Como é que será que anda esse mercado e quais os principais desafios que essa indústria enfrenta e como que ela está fazendo para superar esses desafios? Ao contrário do mercado de veículos movido a combustíveis fósseis, o mercado de carros elétricos tem mostrado sinais de crescimento. Isso porque há grandes incentivos do governo, não só para a aquisição de veículos, mas também para o desenvolvimento de novos modelos de bateria e instalação de pontos de recarga. Esses fatores têm contribuído para a redução do preço dos automóveis, além de carregar um forte apelo ambiental. Para vocês terem uma ideia, em 2020, a França ultrapassou 110 mil carros elétricos, enquanto as vendas de veículos a diesel e gasolina diminuíram. Na Alemanha, o número de carros elétricos triplicou em comparação a 2019, chegando a mais de 194 mil carros. A Noruega, ela é a líder em vendas de carros elétricos. 1 em cada 2 carros vendidos no país é elétrico. E Portugal, só nesse ano, 2021, vendeu quase 23 mil unidades de carros elétricos, ou seja, 60% mais do que no ano anterior. E esse volume corresponde a 30% do volume de vendas de automóveis. Enquanto isso, a venda de carros a combustão, como é que essa indústria está desenhando o futuro? Bom, a gente sabe que na Europa há uma pressão muito grande para a redução de emissão de gases provenientes da queima de combustíveis fósseis. Grandes cidades, os grandes centros urbanos já entraram com algumas medidas para proibir ou restringir a circulação de veículos. Na capital espanhola, por exemplo, está proibida a circulação de carros a diesel anteriores a 2006 e a gasolina anteriores a 2000. E o estacionamento no centro da cidade é permitido apenas para os residentes. A França e o Reino Unido já anunciaram que pretendem proibir a venda de carros que usam combustíveis fósseis a partir de 2040. Aí vocês podem falar, nossa, 2040 está tão longe. É verdade, é porque esse é um setor super importante para a economia. E aí não dá para a gente sair do combustível fóssil para o motor elétrico de uma hora para outra, né? Então a gente precisa de todo um planejamento de descarbonização gradual do setor. Só que, como existe uma urgência, né, na troca desse tipo de combustível, a França já emitiu uma nova penalidade para veículos que forem vendidos que emitem mais de 133 gramas por quilômetro de CO2. Ou seja, a França já está de olho e está entrando com legislação que modifica a emissão de CO2 dos veículos. Enquanto a gente não zera a produção, a gente vai buscar outras formas. A Nissan também já informou que até 2030 ela quer que 50% da sua frota seja de carros elétricos, né?
Então fica a dúvida, como é que será? Será que todo o resto da Europa vai seguir esse modelo da França? Bom, o maior desafio diz respeito às baterias. Então, no quesito baterias, a gente tem pontos que estão sendo trabalhados. O principal deles diz respeito à duração das baterias. Então, estima-se que um carro elétrico ele tem uma autonomia de 350 quilômetros em uma viagem quando totalmente carregado. Um carro similar, mais movido a combustível fóssil, ele tem uma autonomia em torno de 500 quilômetros. Então, como que a gente faz? A melhor alternativa é a criação de estações de carregamento, que tem sido feito em toda a Europa. Então, se a gente pegar Oslo, por exemplo, que é a capital da Noruega, eles querem chegar até 2025 a 8.000 estações de carregamento. Só para a gente ter uma ideia, em 2020 havia 400 pontos de recarga para uma cidade de 680 mil habitantes. Ou seja, 8.000 estações é uma evolução bastante grande. A França, ela tem buscado implantar esses postos de carregamento em todo o território. E para isso eles destinaram 100 milhões de euros entre o período de 2021 até 2022, que sejam instalados esses pontos de carregamento em todas as rodovias estaduais do país e em alguns pontos como metrô, estação de trem, aeroportos e tal. Nos países escandinavos isso já acontece, já há pontos de carregamento nas estações de trem e nos aeroportos, né? Então são hubs que eles têm uma variedade de alternativas de recarga. Em Portugal também já foram instalados vários pontos de carregamento. Então, é normal em shopping centers ou prédios públicos, ou até mesmo em alguns edifícios residenciais, no estacionamento, a gente já encontra locais destinados à recarga das baterias dos carros elétricos. Chegamos ao final de mais um Ecobagagens. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.